Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Vou deixar aqui uma tarefa sobre fotografia. Se vocês quiserem saber mais, quiserem ler o texto na íntegra, procure o site no brasilescola.ol.com. brasilescola.ol.com.br. Eu vou deixar aqui o erro, mas não vou fazer outro vídeo, porque não dá mais tempo. História da fotografia começou em 1826. Sim, foi quando a primeira fotografia foi feita. Mas não significa que foi nesse ano que começaram a pensar em uma fotografia. Vamos ver um pouco? A história da fotografia se iniciou no século XIX, mas o desenvolvimento da máquina fotográfica só foi possível depois pelos estudos feitos sobre câmaras escuras de orifício. Joseph Niepce está certo, pensei que estava errado, mas está certo, de betume e a utilizou em conjunto com uma câmara escura para produzir a primeira fotografia. Sucedendo o invento de Niepce, o daguerrotipo foi a primeira máquina de fotografar que se popularizou. Isso mesmo, nome difícil, daguerrotipo. A primeira fotografia tirada em solo brasileiro foi feita em daguerrotipo em 1840. Dom Pedro II comprou o primeiro dispositivo do tipo no mesmo ano, sendo esse considerado o primeiro do Brasil. A Kodak, empresa norte-americana fundada no final do século XIX, foi responsável por grandes inovações nas máquinas de fotografar e de seus acessórios e ajudou na popularização da fotografia. A primeira câmera digital comercializada foi criada por essa empresa em 1975. O primeiro celular com câmera digital foi lançado no mercado em 1999. A história da fotografia se iniciou com Joseph Niepce. Tinha que ser francês, né? Aprendendo a falar francês agora. Ele registrou a vista de sua janela em 1826. Essa é considerada a fotografia mais antiga. Horas eram necessárias para se produzir uma fotografia quando as primeiras máquinas de fotografar foram criadas. O daguerrotipo diminuiu o tempo de produção de uma fotografia para cerca de 30 segundos, possibilitando que as pessoas fossem fotografadas. Diversos eventos modificaram a forma de fotografar, como o rolo fotográfico, o negativo, o filme colorido e a câmera digital. Será que alguém da sala vai saber falar para mim o que é o negativo? Na atualidade, mais de 10 bilhões de fotografias são tiradas por dia. Milhões delas são postadas geralmente nas redes sociais. A história da fotografia começou há 2 séculos, mas, para alguns historiadores, ela pode ser ainda mais antiga. A palavra fotografia é formada por 2 outras palavras, foto, que significa luz, e grafia, que significa algo como escrita ou registro. Portanto, fotografia significa literalmente escrever com a luz. A fotografia só foi possível por causa de um fenômeno natural em que a luz, que viaja em linha reta, ao passar por um orifício de parede de uma câmara escura, projeta a imagem do exterior na parede interna oposta ao orifício, com a imagem projetada de ponta cabeça. Algumas vezes esse fenômeno ocorre naturalmente em cavernas, o que poderia ter levado o ser humano a desenvolver as pinturas rupestres. Na antiguidade, ele foi estudado por gregos e chineses, e na Idade Média foram os árabes que se destacaram no seu estudo. No Renascimento, diversos estudiosos se dedicaram a estudar câmaras escuras com orifício. O italiano Leonardo da Vinci produziu mais de 200 experimentos com câmaras escuras e foi o primeiro a explicar o funcionamento do olho comparando a câmara escura. Então, olha que legal. O sistema da câmara, ela foi estudada através daquilo que se aprenderam, que é o nosso sistema visual. Bacana, né? Não nasceu do nada. O registro mais antigo da forma de funcionamento de uma câmara escura com orifício foi produzido por Gemma Frisius, na qual ele observou o fenômeno do eclipse solar de 24 de janeiro de 1544. Ainda no período renascentista, foram utilizadas lentes de vidro pela primeira vez nas câmaras escuras, o que melhorou muito a resolução da imagem projetada.
Alguns especialistas em artes do século XVII afirmam que o pintor Johannes Vermeer, conhecido pela obra Moça com Brinco de Pérola, utilizou uma câmara escura para produzir alguma de suas obras. Talvez essa tenha sido a primeira vez que alguém escreveu com a luz. Agora eu quero que vocês façam algumas atividades. Bom estudo, bom final de semana.